dia, queridos, graças e paz. Que Deus abençoe o nosso encontro. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus 9, do versículo 35 até o versículo 36. Eu quero trabalhar uma questão na realidade do cristão, que é o esgotamento espiritual. E conversar com vocês, lembrando que nós estamos numa escola dominical, então vocês podem conversar, podem falar, podem levantar a mão, quiser fazer um comentário, posso até levar o microfone até você. E eu quero trabalhar essa perspectiva do esgotamento espiritual. Eu não sei se você já sentiu isso, onde você chega num momento onde nada mais dá certo, nada mais você sente, você não entende, você não compreende as coisas. E aí chega, então, no esgotamento espiritual. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus 9, 35 e 36. De início, nós podemos ler até o 38, 35 até o 38. A palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, eu não sei se você já passou por essa situação e como foi e como você lidou em relação ao esfriamento, a um esgotamento espiritual. Talvez no trabalho, e a gente tem ouvido muito isso, a questão do burnout, né, que é aquela estafa onde você chega e não aguenta mais no trabalho. Mas na realidade espiritual também nós temos isso, aonde a oração parece que não faz mais sentido, aonde a conversa com Deus parece que também não faz mais sentido, aonde a sua realidade familiar também não se encaixa mais numa realidade espiritual, religiosa, cristã, verdadeira, com Jesus, aonde você chega no momento e você diz: olha, eu não sinto mais Deus. Isso acontece, queridos, como no trabalho, como com a família. O seu envolvimento espiritual também pode acontecer o quê? Um esfriamento. E quando eu olho para esse texto, eu encontro um resumo da perspectiva de Jesus, e eu encontro alguns pontos interessantes aqui em relação à realidade de que a igreja daquele lugar lá, daquele bairro, fale com ele. Eu não. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que o ministério de Jesus era percorrer todas as cidades, não só cidades, como povoados. Isso já é um choque para o nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes o que tem levado o seu esgotamento espiritual talvez seja essa seleção de prego ou não prego, essa seleção de viver o evangelho lá no trabalho ou não. Porque quando eu encontro um Jesus que caminha, quando eu encontro um Jesus em ação, eu percebo e eu posso colocar como choque o meu evangelho, aquilo que eu estou vivendo. Então, se Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, eu sou chamado para quê? Para pregar em todas as cidades, para viver o evangelho do reino, para curar pessoas, para orar por pessoas. Queridos, o quanto nós estamos fazendo disso? Talvez a chave, o problema do teu esgotamento espiritual é porque você já não vive mais um evangelho na prática. Eu passei 4 anos no seminário. E no primeiro ano do seminário, eu lembrei de uma frase que o Carlos César falou para mim há muito tempo. Ele falou assim: olha, Diego, se Jesus chegasse nos nossos seminários, hoje em dia, e nas nossas bibliotecas, ele falaria mais ou menos assim: não era para tudo isso. A gente complicou o que era simples. A gente complicou o que era simples. Tem um professor lá, não vou citar o nome, né? Porque senão vai que aconteça alguma coisa, ele fique bravo comigo. Mas ele escreveu um livro desse tamanho, sobre o Pai Nosso. Engraçado, né?
Nem Jesus diz tudo isso no Pai Nosso. E ele escreveu um livro desse tamanho, falando de tudo e entrando entre linhas ali, conversando. Sabe qual que é a dificuldade nossa? É que a gente está sempre complicando. Esse é o ponto. Quando você lê esse versículo 35, você encontra um Jesus simples. O que ele fazia? Ele percorria todas as travas, enfermidades, ele tocava em pessoas que ninguém tocava, ele amava quem ninguém amava, ele curava quem ninguém curava. Era esse o evangelho simples. Agora, quando a gente traz para a gente começa a dificultar. E aí nasce uma raiz de espiritualidade vazia, um esgotamento espiritual. Esse que é um ponto importante. Por quê? Porque a gente eleva a nossa perspectiva, a gente eleva a nossa expectativa, a gente coloca uma régua lá em cima, aonde eu tenho que conversar, eu tenho que entender o Pai Nosso dentro dessa perspectiva do meu professor, aquele calhamaço enorme. E aí a gente nunca consegue atingir uma realidade real. Por quê? Porque está muito distante. Só que quando você chega em Mateus 9, você encontra uma realidade simples, queridos. Simples. Caminhava, percorria, ensinava, pregava e curava. Tem alguma coisa de difícil aqui, da gente entender? Esse era um evangelho simples. Esse é o nosso Jesus. Então, talvez nesse primeiro versículo a gente possa aprender sobre uma raiz de uma espiritualidade que está esgotada. Por quê? Porque eu estou elevando um nível aonde Jesus não elevou. Jesus é o máximo. Claro, a gente sabe disso, é a máxima da nossa salvação. Mas o evangelho dele é simples. Só mais um exemplo, eu já passo para você, Benjamin. No sábado passado, eu vi a Vânia e o Arnaldo dando aula lá na Vila Guarani. Eu achei de uma simplicidade, gente. Mas que coisa mais linda. O Arnaldo pegou o texto, leu versículo por versículo, e falou do texto, e conversou, e trouxe perspectivas para aquele povo. Queridos, a gente está complicando o que é fácil, o que é simples. Não, Diego, que a gente tem que construir tal coisa, que a gente tem que ir para lá, a gente tem que buscar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Faça os verbos de ação que nós temos nesse versículo 35 na tua vida. Você vai ver a diferença que vai dar. Percorra na tua família, pregue na tua família, cure a tua família, obedeça os mandamentos desse primeiro versículo na tua família, no teu emprego, na tua empresa. Você imagina a sua empresa sendo afetada por uma pessoa que percorre todos os ambientes de trabalho, e em cada ambiente de trabalho ele vai lá, ensina, ele prega o evangelho, ele cura todas as sortes de doenças, enfermidades, ele vê as multidões, ele se compadece. Imagina o poder desse cristão nessa empresa. Imagina o poder desse cristão na tua rua. Imagina o poder do cristão na oração, entendendo esses verbos de ação. Queridos, nós complicamos o que é simples. Benjamin, pode falar. Sim, do Pai Nosso. Sim. Não vir inseto comer, eles estudaram a floresta e falaram, como é que essa floresta cresce com todas essas coisas? Porque automaticamente o item vegetal mais baixo, ele vai morrendo, vai produzindo benefício, aí inventaram uma máquina simples, que já existia desde os anos 80, que o cara ficava com um cavalo, para simplesmente derrubar os matos, assim, de forma que ele ficasse grudado na terra, porque vem a chuva, bate, leva ele para dentro da terra, e você não precisa ficar investindo nessa questão de química. Então é uma coisa... Sim, a própria natureza está dando para a gente, e a gente às vezes complica o simples. É isso, a nossa vida é essa. Então, acho que se a gente olhasse para a nossa vida e percebesse o que eu tenho complicado, olha aí para a tua vida. O que você tem complicado que seria simples? Posso fazer só mais um? Né? Você falou a respeito da sua formação, estudar, primário, ensino médio, segundo grau, faculdade. E tudo isso você tem etapas dentro desses ensinos que têm características que foram
enxerga. Por isso que ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Porque qualquer dificuldade que a gente tiver de entender a palavra dele, da forma como está Com escrito, certeza. você perguntou, ele te avisa. Exatamente. É Exatamente. bem básico. Você não precisa, não estou falando, lógico, é bom estudar, eu adoro Sim. isso, é legal. Mas para quem que é a pessoa do dia a dia, que recebe a palavra e tem dificuldade, Sim. ora, Senhor, Eu até acho que há o lugar do professor que escreve bastante. Eu acho. Mas a minha crítica é, o ponto é, a gente dificulta e a gente complica, porque é simples. É isso, a minha crítica é nesse ponto. Quando eu encontro um livro enorme falando do Pai Nosso. Jesus, se você for ler o Pai Nosso, quantos segundos que dá? 30 segundos, talvez? Não sei, 40 segundos? Por quê? Porque era simples. Jesus tinha uma perspectiva de casa, ele sentava nas casas. A mesa, quer coisa mais simples do que a mesa? De casa. Era isso. Então, a gente realmente dificulta o que é simples. E aí, o meu ponto nessa primeira questão é, nós estamos indo para um esgotamento espiritual porque a gente está vivendo talvez até um evangelho de coaching, um evangelho de poder, de busca, sabe? De superação. E aí não existe isso. A gente entra numa furada mesmo. Porque eu estou elevando um nível aonde nem Jesus colocou. É um evangelho simples, tranquilo, onde você se envolve com ele em oração, piedade, santidade, em busca, em leitura bíblica, em devocional, está aqui em comunhão, e a gente começa a dificultar, porque lá fora começa a ter uma corrente onde está dizendo para você, você precisa ser o melhor cristão. Eu sou meio cabreiro com essa fala, né? Eu quero ser o melhor cristão. Eu acho que ser cristão já é melhor, né? Se a gente for pensar nisso. E às vezes a gente fica pensando, não, tem que ser o melhor, aí o melhor de Deus está por vir. Essa frase também é famosa, né? Mas Jesus já veio, né? Então a gente fica pensando, a gente começa a dificultar. O ponto aqui, de primeira instância, é que Jesus vivia o evangelho simples. Eu imagino Jesus andando por volta de 40, 50 quilômetros por dia. Para aqueles que gostam de atividade física, Jesus era top, né? É ótimo isso, se a gente for pensar nisso. Por quê? Porque não tinha outra possibilidade. Não tinha outra possibilidade. Então, quer coisa mais simples do que pegar seu pé e sair para andar? Era assim. Mas o texto vai continuar. Queridos, podem falar, podem interromper, onde vocês acharem interessante, né? Depois desse resumo que Jesus percorria, esses verbos de ação, ele vai para o 36, nós encontramos outra realidade no ministério de Jesus, né? Diz assim, vendo ele, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós encontramos aqui Jesus vendo, né? Outra coisa também que é difícil para a gente, né? Que a gente já não consegue nem ver mais as pessoas, a gente passa pelas pessoas, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso buscar, eu preciso ir mais, então eu não consigo mais ver pessoas, né? Então quando você vê uma pessoa e a pessoa vê que você viu, ela fica, uau, gente, tem alguém me vendo. Tem alguém olhando para mim, tem alguém dando atenção. Porque a ideia aqui é o ver com atenção. Jesus não só passava os olhos, ele via e dava atenção. E aí ele encontra uma multidão, que o texto vai dizer, que estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tinha pastor. Qual que é a raiz daqui que nós encontramos? Por que essas ovelhas não tinham pastor? Porque elas tinham um pastor chamados fariseus. Aonde era o quê? Expectativa muito alta, você não consegue alcançar, porque os fariseus tinham 600 e tantas leis, era impossível conseguir fazer todas as leis dos fariseus, logo dava o quê? Frustração, logo dava o quê? Esgotamento espiritual. Então, aqui a gente encontra um ponto interessante, que às vezes a gente está vivendo um cristianismo moral. E aí eu quero fazer um teste com vocês, que eu peguei esse teste do reverendo Augusto Nicodemos. Eu quero que você responda no teu coraçãozinho aí, tá bom? Não precisa levantar a mão agora não. Quero fazer um teste se você é um religioso, ou se você é um cristão firmado em Deus. Primeira coisa, primeira pergunta aí, ó. Você percebe que está virando um religioso quando está mais preocupado com a organização, ajustes, slide, luzes, cores, músicas, do que com a palavra a ser pregada aqui e a obediência a ela. Você chegou aqui no templo e falou assim, não acredito que colocaram amarelo lá atrás. Não é possível colocar amarelo. Diego, o preto já estava feio. Tem gente que não gostou do preto, né? O preto já estava feio, agora colocaram amarelo. Não é possível, Diego.
Não é possível, Diego, que você veio com a camiseta que você usou ontem. Não é possível, Diego. Não é possível que você está usando essa bota de novo. Não é possível que você está fazendo isso. Não é possível, não é possível. Não é possível que o Adalto veio aqui e cantou grande. Faz 80 anos que a gente canta grande. Já parou para pensar nisso? Grande, qual que é o outro que você colocou aqui? Conheci um grande amigo, 1970. Deve ser 70, queridos. Faz quantos anos que a gente canta essa música? Então você chegou aqui e falou assim, não acredito que o Adalto cantou aquela música, não acredito que o Adalto subiu daquele jeito, não acredito que colocou amarelo lá atrás, não acredito que está preto ainda, não acredito que está isso, não acredito que está aquilo, não acredito que colocaram o piano daquele lado, não acredito que devia estar aqui, porque não está aqui. Você percebe? Se identificou como religioso? Cuidado. Cuidado. Fala, Benjamin. Você falou não acredito relacionado ao que todo mundo desse lado acha. Agora, não acredito relacionado ao que, por exemplo, você montou tudo isso e veio aí e apresentou acha. Quando você chega aqui e fala assim, não acredito que todo mundo sentado atrás. Ninguém se aproxima de mim. Por que Jesus fazia o negócio próximo e pensava, estou próximo de todo mundo? Eu me interesso por isso que está sendo dito? Sim. Né? Sim. Desculpa, gente, eu não estou bravo, não. Às vezes eu falo Sim. Benjamin tá bravo, querido. Tô brincando. Ele não tá bravo, não. Mas é isso. Se você entra aqui no templo e começa a perceber mais detalhes, esse é o ponto. Esse é o ponto. Sabe, os detalhes, eu respeito muito a geração antiga e louvo a Deus por vocês, pela herança que vocês deixaram. Meus pais, né, meus avós e tal, em relação a isso, pais e mães na fé, né, em relação ao cristianismo. Mas o ponto é, se a gente levanta muito detalhe, você começa a ter um envolvimento moral, moralista, de leis. Então, se tem, eu vou. Se não tem, eu não vou. Se isso eu faço, se isso eu não faço. Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? Obrigado, Renato. Você tem que tomar cuidado com isso. Outra frase, percebe aí no teu coração. Você percebe que está virando religioso quando você ficou mais tempo na frente do espelho se preparando do que se preparando em particular de forma espiritual em casa. Gastou mais tempo na chapinha para vir para cá? É claro, não é para vir desarrumar, tá bom, gente? A gente sabe disso. Mas o ponto é que tem gente gastando com muitas outras coisas e não chegando em casa antes do culto falando, Deus, fala comigo. Quebra o meu coração. Tem tanta coisa ruim dentro do meu coração. Há uma fonte a jorrar aqui de pecado. Deus, quebra o meu coração, estou precisando de ajuda, Deus. Fala que o texto que o pastor colocar lá, que venha no meu coração, que seja simples e poderoso, que esse evangelho mude a minha vida, a minha mente, minha história e minha família. É melhor nesse tempo do que na frente do espelho. Só se você quiser falar essas coisas na frente do espelho, apontando para ele, né, que está na frente do espelho. Outra frase interessante, você percebe que está virando religioso quando você não consegue perdoar pessoas. Os erros dos outros geralmente são mais extremos do que os seus próprios. Então, os erros do próximo falam muito mais alto do que o seu. Não acredito que aquela pessoa errou naquela coisa tão fácil. Não acredito que aquela pessoa fez tal coisa comigo. Não acredito que o pastor disse aquilo lá na frente. Eu não acredito que o erro do próximo aconteceu. Então, o erro do próximo sempre fala mais alto. Quando você começa a identificar o erro do próximo muito mais alto do que o seu, cuidado, você está no caminho de religiosidade. Você sabe que está virando religioso quando você gasta todo o seu tempo com todas as programações da igreja, sem faltar em uma sequer, mas não tem mais tempo para a sua própria família. Ih, Diego, como assim? Não entendi esse negócio. Tem gente que é religioso e cumpre a agenda perfeitamente aqui da igreja. Aí você vai conversar com ele, família está destruída. O filho odeia a igreja. Por quê? Porque o pai e a mãe só saem para ir para a igreja. Então, quem tira o pai e a mãe de dentro de casa? A igreja. Na cabeça do filho, qual que é? Quem tira meu pai e minha mãe é sempre a igreja. Um tempo que eu trabalhei lá em Campinas, eu percebi alguns casais que passavam por isso. E eu lembro de uma menininha que falou até para um pastor amigo nosso, falou assim, olha, o pai trabalhava tanto na igreja, e o pai era pastor, que um dia o pai chegou em casa muito tarde, a filha pequenininha, de 5, 6 aninhos, colocou a mão no rosto do pai de noite e falou, eu já tinha esquecido como você era.
Ah, queridos, eu ouvi isso de um filho. Eu não tenho filho, mas aqueles que têm, se eu ouvir isso do seu próprio filho, deve ser um negócio muito marcante. Faz tempo que eu não vejo você. Eu já não lembrava nem como você era. Ela falou desse jeito, pequenininha criança. Por quê? Porque está se envolvendo de forma religiosa. Está se envolvendo como bater cartão. Eu preciso bater cartão domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, quinta-feira, terça-feira, segunda-feira. E se tiver mais agenda, melhor ainda. Porque não para pensar que está vivendo uma religiosidade que está te empurrando para um esgotamento espiritual. Então talvez você esteja vivendo um esgotamento espiritual, por quê? Porque está batendo cartão na igreja, queridos. Igreja não é bater cartão. Igreja é gratidão, é amor, é estar junto com outros. É difícil a gente virar essa chavinha. A gente estava conversando até ontem com o Adalto e com a família, de como por muito tempo aquela ideia de eu não sei como que vocês lidam com isso, mas aquela ideia de domingo de manhã na praia. Meu Deus do céu. Década de 80, 70 era pecado. O pessoal falava disso aí, ai, não posso ir para a igreja, não posso ir para a praia domingo de manhã. Era um negócio difícil, eu lembro dos meus pais falando disso. Não pode, não pode, não pode. Por quê? Porque se vivia uma religiosidade onde não pode e posso. Eu posso isso, não posso aquilo. O cuidado para a gente é que às vezes a gente está pegando essas sombras e está agarrando. Queridos, você tem um momento na praia com a sua família, aonde a sua filha olha para você e vira para você e fala assim, eu não lembro mais do seu rosto. Isso é precioso. Você ter um tempo com ela para acabar com isso. E aí, às vezes, a gente se envolve de forma legalista. É difícil a gente pensar nisso, queridos, mas às vezes o nosso coração está caminhando dessa forma. E a raiz do teu esgotamento espiritual seja o quê? Esse legalismo. Família inteira tem que ir para a igreja agora, bate o pé e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Queridos, é gratidão. Teu filho precisa ver que você vem para cá por gratidão. Você ama tanto esse Deus, mas tanto esse Deus, que você vem para cá com alegria. É um chamado, é gostoso estar aqui. E se precisar ficar mais tempo, fica. E eu não tenho filho, mas o filho percebe isso? Não percebe? Não percebe, queridos? Vocês que têm filhos aqui. Percebe, não percebe quando você vem amarrado aqui para cá, como você vem com gratidão, com amor. É isso. É nisso que a gente está colocando aqui nessas questões. 2 últimas frases para a gente continuar, senão o Carlos César vai ficar doido comigo. Você sabe que está virando religioso quando dízimo e oferta para você é algo pesado, mas mesmo assim você faz porque na sua cabeça é regra. Mas lá fora você não trata as pessoas com misericórdia e amor. Então você lida com o dízimo da mesma forma que os legalistas. Você dá porque tem que dar. Mas se tivesse uma brecha na lei aí, achasse algum texto ali do evangelho ali como uma brecha na lei, alguma coisa de 6%, 5%, 4%, 3%, 2% ou nada por cento, seria muito melhor. E aí você procura texto. A pessoa não faz devocional, a pessoa não tem envolvimento com a palavra, aí chega para mim no domingo e fala, Diego, achei um texto que dá brecha. Mas crescimento espiritual, busca, crescimento, ninguém quer. Ninguém começa a ler a Bíblia totalmente. Vai lá só para achar brecha na lei por causa de dízimo. Qual que é o envolvimento que as pessoas têm? Legalista. Queridos, dízimo é o quê? Gratidão. Não é pagamento que você está aqui porque tem ar-condicionado e tem coisa. Não é isso. Dízimo é gratidão. Eu amo tanto meu Deus que eu dou com alegria. Eu dou com amor. Eu entrego a casa de Deus, uma casa que vai guardar esse tesouro, vai administrar para pessoas que estão sofrendo, lutando, caminhando na fé. Você percebe que em todas as janelas da nossa espiritualidade pode encaixar um eu legalista? Naquele momento acontecia isso. Por isso que naquele texto está dizendo, olha, fardo pesado, difícil de levar. Por quê? Porque os fariseus colocavam esse fardo. Jesus identifica isso. As pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque o fardo está pesado demais. Eu não sei se você já conheceu o pastor assim, que em vez de ajudar, coloca mais fardo em você. Te magoa, coloca peso e peso e peso e peso.
Cuidado para você não ser assim com seus filhos. Cuidado para você não ser assim com seus amigos. Cuidado para que você não seja assim com o seu próprio coração. E aí você se envolve numa espiritualidade vazia, sem fundamento, e que na tua cabeça tá ótimo, tá tranquilo. Mas você está vivendo uma espiritualidade de leis e não de relacionamento com Deus. Para terminar aqui, última frase que ele coloca aqui nesse teste, no teste do religioso, eu quero que você some aí como que você está, mas não precisa falar. Você sabe que está virando religioso quando sua comunhão com Deus é só externa. Uma linda casca de domingo a domingo, mas falta quebrantamento, arrependimento e mudança de vida por dentro. Uma casca. Eu conheço um Paulo aqui, um Marquinhos, uma Maiara, eu conheço um André aqui. Mas de segunda a sábado, a pessoa muda completamente. O fariseu, ele era assim. O fariseu não podia caminhar no sábado. Aí ele inventou uma regra que podia caminhar, eu não lembro quantos metros. Se alguém lembrar aqui, pode falar para mim. Ele podia caminhar, se eu não me engano, 300 metros. Aí sabe o que ele fazia? Ele fazia uma casa em cada 300 metros. Por quê? Porque aí ele caminhava de casa em casa podia. O que é isso? Casca, queridos. É falsidade. Então você começa a burlar para você ter sabotagem do teu coração. E você começa a achar que está tudo bem, mas não está. Identifique essas suas casinhas que você está colocando de 300 a cada 300 metros para tentar burlar a lei de Deus e destrói. E busque santidade. E busque o bom pastor. E busque o perfeito pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aí o texto vai continuar. Logo em seguida, no 28, Mateus 11, 28, que eu queria ler com vocês. E você conhece muito bem esse texto. Quando nós encontramos o fardo de Jesus. A diferença do fardo do fariseu e o fardo de Jesus. Olha que interessante, ele usa esse mesmo termo. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é, e o meu fardo, totalmente diferente dos fariseus. Totalmente diferente dos fariseus. Olha, queridos, se algum dia você foi apresentado a um Jesus que você tem seguido e está te dando canseira, não é Jesus. Ai, difícil demais, que canseira, como eu estou sobrecarregado, como eu estou cansado de ser cristão, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, não é suave. Claro, a gente vai ter tribulação, como Jesus mesmo disse, mas o que eu encontro aqui é que você precisa lidar de forma melhor com seus problemas. Por quê? Porque você tem um bom pastor. Você tem um fardo diferente agora, que é Jesus. E esse fardo é leve, é suave. Então você encontra crente que está vivendo uma vida cristã amarrada e carrega e vai para um lado, você olha para ele, ele é sempre sofrido, cansado, sobrecarregado, não levanta, não conversa, não fala. Ai, Diego, como é cansativa a vida do crente. É cansativo, é difícil. Mas nós precisamos lembrar o quê? Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, Jesus é um fardo leve. Aí você vai lá fora, você encontra um monte de gente em Facebook, Instagram, postando as coisas. E aí você começa a ver que, para eles, o fardo não é leve. Começa a postar um monte de coisa que, em vez de colocar leveza, coloca o quê? Peso. Aí você encontra a gente na rua falando assim, eu não quero ser crente. Ser crente é pesado demais, é difícil demais, não é leve. Cadê o bom pastor? Cadê esse pai que espera o filho pródigo chegar? Cadê esse amor? Cadê esse Jesus numa cruz morrendo por nós pecadores? Aí a gente só coloca o fardo de posso e não posso. Teve uma vez que eu ouvi uma discussão que eles falavam assim, lá no seminário. Quando que a gente começa a entrar com a questão do pecado, né? Porque nós somos cristãos e a identidade de cristão é ser santo, ser separado por Deus, longe, distante do pecado. Então, querendo ou não, nós chegamos num pode e não pode.
né? Não pode ou que pode, né? E aí a discussão era essa. Quando que a gente entra com um cristianismo que levanta uma identidade verdadeira, que coloca algumas barreiras para o pecado? O ponto que muitas vezes a gente levanta é, a gente coloca primeiro um pacote de posso e não posso. Depois a gente começa a falar do evangelho. E a pessoa acha que o evangelho é um pacote de pode e não pode. E aí ela olha de forma cansativa. Porque o evangelho de Jesus não é um pacote de pode e não pode. Não é isso. O evangelho de Jesus é a pessoa de Jesus. E quando eu entendo essa pessoa de Jesus, aí eu começo a caminhar de uma forma, opa, isso eu não posso fazer, porque não faz parte da minha identidade. Jesus mora em mim, o Espírito Santo mora em mim. Isso que não faz parte mais da minha vida. Não faz parte mais da minha vida. Só que aí o que a gente faz? A gente pega esse pacote, coloca antes, a pessoa chega na igreja e fala assim, ó, você precisa parar de fumar, cara. Você precisa parar de beber, cara. Você precisa parar de ser adúltero. Você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo. A gente inverte, queridos. Sabe qual que é o ponto disso? A gente quer ser o Espírito Santo. Querido, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Você é um agente de oração. Quem converte teu filho do adultério, da prostituição, do pecado, dos problemas, da droga, não é você. Você é agente de transformação. Você ora, mas quem faz é o Espírito Santo. E quando eu começo a entender isso, eu inverto a situação. Então chega gente de todo tipo naquela escada, inclusive eu e você, certo? Lembre-se disso. Porque se você coloca num patamar superior, você é um religioso. Chega gente de todo tipo lá naquela escada. Eu não chego com um pacote e coloco na frente dele e falo assim, ó, aqui pode isso, aqui não pode aquilo. Ó, aqui pode gente com cabelo loiro. Se entrar com cabelo vermelho, não pode entrar. A gente coloca esse pacote na frente das pessoas. E aí sim, aí nós entramos no quê? No peso dos fariseus. Só que Jesus inverte com a mulher adúltera, com as conversas que ele teve com os pecadores. O que ele fazia, queridos, primeiro? Uma das primeiras coisas que ele fazia, sabe o que era? Ver e tocar. Ele via e tocava. Com a mulher adúltera no templo, não sei se você lembra, os fariseus estão em volta, querendo atacar, né, querendo bater e tal, falam, pegamos ela adultério e tal, Jesus agacha, começa a escrever no chão e tal, e aí levanta e fala assim, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Todo mundo vai saindo, no final Jesus tem uma conversa com aquela mulher. Você lembra mais ou menos como que era a conversa? Cadê seus acusadores? Ué, não sei onde está. Jesus vira e fala assim, nem eu te... queridos, aquela frase ali é fantástica. O único que podia condenar, não condenou. E o resto que não podia condenar, condenou. Você percebe como a gente é parecido com aquele momento? A igreja pega a pedra na mão da disciplina, levanta e fala assim, eu sou a única que pode condenar. Eu sou a única que tem o poder. Queridos, aquela história com aquela mulher, ela é incrível. Diego, mas aí então você está indo para um caminho meio liberal, onde a gente não vai tratar. Negativo. Jesus, no final, trata com ela, sozinho, conversando com ela, junto com os seus. No final ele fala, vai e não peques mais. A gente inverte a situação. A pessoa pecou aqui na igreja, chama ela, põe aqui na frente, aponta o dedo para ela e fala assim, vai e não peques mais. Qual que é a situação de Jesus? Ele lida com calma, ele tira a multidão, ele evita da fofoca, né? Porque talvez ali na fofoca já é queimar a fofoca, é todo mundo ficar falando. Não sei se você já prestou atenção, mas cadê o cara que cometeu o adultério também? Ué, a mulher adulterou sozinha? É complicado, a situação de lá passava pano, a nossa também passa. É difícil a gente pensar nisso. Fala, Benjamin, pode falar. Voltando um pouquinho só, ótima questão, mas um ponto importante relacionado ao que Deus nos dá em relação ao que precisamos carregar segundo o plano dele. Em Jeremias 12, Jeremias ora falando, tá difícil, tá complexo, é complicado, né? Eles estavam lá sendo dominados pela Babilônia. A
Babilônia foi um dos primeiros a dominar todos os judeus, pegaram eles, iam matar depois, era complexo. E aí ele foi e reclamou, Jesus, Deus, me ajuda, o que eu faço? Aí, em Jeremias 12:5, Deus responde a ele: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família trairão você. Assim, ele está falando para Jeremias, mas é um exemplo, tudo que é escrito na Bíblia é segundo o Espírito Santo, é um exemplo para que a gente possa usar e entender por que nós passamos em diversas dificuldades e outras que a gente olha do lado não passam. Por que eu que sirvo o Senhor passo por essa dificuldade? Ele está falando justamente isso no começo, né? E o outro ali não passa, para ele está tudo bem, está tudo certo. E aí a gente parar de se interessar menos, é aquilo que você falou bem no começo, se interessar menos pelos resultados, mediante a forma como nós chegamos nos resultados, que é o famoso o motivo, o porquê da coisa, porque resolver o como e o objetivo é mais simples. Exato. Deixa eu falar. Pode falar. Você estava falando e eu pensei numa fase difícil que eu passei, muito difícil, e eu cheguei à conclusão que Deus não me amava mais, porque eu fumava. A minha fuga foi o cigarro. E aí eu fiquei assim, eu fui conversar com um pastor que não era da minha igreja, fui contar para ele as minhas dificuldades, e quando eu falei que Deus não me amava mais, foi a coisa mais linda, porque ele falou assim para mim: que Deus carrasco é esse, que é o seu Deus? Porque ele não é assim. Ele te ama, ele sabe o que você está passando. E ele falou assim: querida, eu fazia muito tempo que eu não ouvia essa palavra, querida, tá bom? Gente, eu saí tão bem dali, tão assim, aquele peso que eu tinha, que Deus não me amava mais, porque eu fumava. E eu parei de fumar assim, de um dia para o outro, assim. Eu pedia muito isso para Deus, tirar isso de mim. E eu parei assim, eu dormi e acordei e não quis mais fumar. Amém. Olha que coisa linda. E olha que interessante, não foi a senhora que quis parar, aconteceu. Aconteceu. Então, porque a senhora entendeu que o Espírito Santo que faz. Que testemunho maravilhoso, lindo. E eu acho que é esse o chamado que Deus tem pra gente, para que a senhora e para que as pessoas aqui possam tocar nas pessoas e falar assim: querido, Deus não é um carrasco. Deus não é um carrasco. A gente tem muito essa visão, né, de Deus tem prazer. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você encontra uma teologia que tem uma perspectiva de promessa, de penitência, de pagar penitência, a penitência é sempre ruim. Já parou para pensar nisso? O que por trás tem? Tem uma ideia de que Deus ama quando eu passo perrengue. Deus, a partir de semana que vem, não como mais pastel. Não como mais pastel. A partir de semana que vem, não como mais pastel. Aí eu fico pensando, pastel é tão gostoso, foi criado, foi benção. Nossa, que gostoso pastelzinho de queijo. Então, sabe, é isso que eu estou colocando para vocês. Deus, às vezes a gente coloca um Deus carrasco. Uma ideia de Deus, de Zeus, né? Eu sempre falo aqui, com um raio na mão, a qualquer momento ele vai te ferir e te matar. A gente tem, é uma linha complicada, que você tem que tomar um cuidado, porque às vezes você pode cair numa ideia de um Deus que Deus é só amor. É só amor. Não, Deus é justiça. Deus é santo e Deus odeia o pecado. Ele odeia o pecado em nós. Ele odeia isso. Mas ao mesmo tempo, ele ama o pecador. Ele ama a sua vida. Ele ama a senhora. Ele cuida da senhora. Ele tratou a senhora aquele dia, para que a senhora trate outras pessoas da maneira que a senhora foi tratada. Esse é o chamado. No final do texto, fazendo já um encerramento com a história da senhora. A senhora já vai virar introdução de sermão, pode? Futuramente? Introdução não, né? Conclusão de sermão. Mas Jesus fala, qual que é a sacada do texto? No final ele fala o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores, para que mande pessoas como a senhora, que se levante como uma trabalhadora e que vá e mostre o poder do evangelho. É isso. Ele fala, olha, tá todo mundo cansado, sobrecarregado, tá todo mundo com dificuldade, o fardo tá complicado. Qual que é o chamado para a gente? Vamos orar para que Deus levante pessoas, trabalhadores. E geralmente quando a gente começa a orar,
A gente mesmo levanta e começa a agir. E aí a gente volta lá para o 35 de novo e começa a fazer o quê? Percorrer todas as cidades, pregar o evangelho de Jesus, curar pessoas, tocar pessoas, se compadecer por pessoas. Queridos, então, para a gente caminhar aqui na questão do esgotamento espiritual, a gente colocou alguns pontos aqui e eu quero que você se desafie mesmo, coloque. Talvez você esteja passando, como ela falou aqui, olha, não sinto mais Deus, Deus não me ama mais. Talvez você esteja passando por esse momento, talvez você já passou por isso, glória a Deus, mas talvez você conheça uma pessoa que esteja passando por isso. Leve essa mensagem para ela. Um Deus que ama, que toca, que vê, que se compadece, que é um bom pastor, que está com a gente, que pede para que você ore para novas pessoas ser levantadas para pregar o evangelho. Um Deus que não é um Deus carrasco, um Deus que é um Deus amoroso, um Deus que cura, que cuida da gente. Queridos, seja sincero, Deus foi mais carrasco na sua vida ou mais amoroso contigo? Para falar a verdade, se a gente fosse pensar um Deus carrasco, a gente merecia muito mais, não é verdade? Deus é misericórdia com a gente. Deus é misericórdia com a gente. Baixe sua cabeça, quero orar com você. A gente encerrando esse momento de aula. Eu agradeço esse tempo. Foi bênção demais. Eu espero que Deus continue falando ao coração de cada um de vocês. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos escuta, apesar do esgotamento espiritual que a gente esteja vivendo, ó Pai. Nós pedimos para que o Senhor nos ajude a entender e colocar nos Teus pés todo esgotamento, todo cansaço, e entender que o Teu fardo é leve, suave, maravilhoso, tranquilo, e que traz paz para a gente, ó Pai. Deus, tira esse desejo da gente ser o Espírito Santo, querer converter pessoas, querer colocar, Deus, a força, Deus, mas que o Senhor venha através de nós e nos use como ferramenta, ó Deus, como pessoas, como trabalhadores que vão adiante da seara, ó Deus. Nós pedimos por isso. Cuida de cada um aqui, ó Pai, cuida da pessoa que está nos assistindo pela internet, que esteja passando por algum esgotamento espiritual, por algum fardo que tenha colocado em sua própria vida, e que possamos lembrar dia após dia, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que descansa a nossa alma, o Senhor é o Deus do fardo leve, ó Pai, do jugo tranquilo, suave, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, reafirma isso no nosso coração, tire, ó Deus, muitas vezes essas correntes de fora, ó Pai, as belezas que se parecem lá fora, ó Deus, mas que o Senhor seja máximo para o nosso coração, ó Pai. Deus, nós levantamos também a nossa complexidade, colocamos tantas coisas complexas, ó Pai, traga o simples, traga aquilo que é a essência, Jesus Cristo morto, ressurreto em nossas vidas, vivendo dia após dia num relacionamento, ó Pai, intenso, num cristianismo relacional e não apenas moral, ó Deus, cuida de nós, ó Pai, esteja conosco, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o consolo do Espírito Santo, seja sobre cada um aqui presente, hoje e para todos sempre.